Olá, nono ano, aqui é o professor Humberto, de Matemática 1 e 2. Hoje nós vamos estar aí com a videoaula de Matemática 2, tratando de alguns assuntos que nós já estudamos aí anteriormente, antes da gente ter saído aí de férias por conta da pandemia, né? Nós vamos falar antes do conteúdo, só deixar aqui o recado que nunca é demais lembrar, né? Para a gente se cuidar, tá certo? Fique em casa se puder, tá? Previna-se para não trazer o vírus para dentro de casa, tá bom? Nós vamos falar aí sobre o Teorema de Tales, algumas das aplicações do Teorema de Tales. Vamos falar da aplicação do Teorema no feixe de retas paralelas, no triângulo e também na bissetriz do triângulo, tá certo? Primeiro, antes da gente começar, Tales de Mileto viveu de 645 a 524 antes de Cristo, tá certo? Matemático, filósofo, astrólogo, tá certo? Deu uma grande contribuição aí na parte da geometria, da matemática, e foi de uma tal importância em sua época que foi considerado um dos 7 grandes sábios, exatamente pelo que ele colaborou aí dentro da área das ciências e das outras áreas, tá certo? Dando continuidade, nós vamos falar sobre o feixe de retas paralelas. Um feixe de retas paralelas, ele é composto por 3 ou mais retas paralelas. Aqui no nosso quadro, eu tenho as retas R, S, T e U paralelas entre si. Então, nós temos um feixe de retas paralelas. Temos também 2 retas transversais, as retas A e B, que são chamadas assim exatamente por cortar as retas paralelas. Quando as transversais cortam as paralelas, elas têm aqui alguns pontos de interseção. E a distância entre cada 2 pontos desse formam um segmento. Aqui, por exemplo, tem um segmento que vai do ponto A ao ponto B, um segmento que vai do ponto C ao ponto D. Na segunda transversal, eu tenho o ponto A' e o ponto B'. A distância entre os dois forma um segmento A'B', que nesse caso é correspondente ao AB. E o segmento que vai do C' até o D', que é correspondente ao CD. Segundo o Teorema de Tales, aplicado aqui no feixe de retas paralelas com as transversais, ele prova que esses feixes formam entre si uma proporção. O que é que isso quer dizer? Se eu dividir o segmento AB pelo segmento CD, o resultado é o mesmo da divisão do A'B' pelo C'D', o que está representado aqui nessa equação. E nós já aprendemos em sala que a proporção ela pode ser resolvida fazendo a multiplicação dos meios pelos extremos, tá certo? Para demonstrar aí essa primeira aplicação, eu trouxe um exemplo bem simples para a gente resolver. Um feixe de retas paralelas determina no transversal os pontos A, B e C. E no transversal os pontos correspondentes A', B' e C'. O valor do segmento AB vale 4, o valor do segmento BC vale 7, o segmento A'B' vale 12 e o segmento B' e C' vale X. O mais importante aqui é a gente aprender a fazer a montagem da proporção, certo? Você segue a transversal. Você divide 4 por 7 e essa mesma divisão tem que ser igual a 12 por esse segmento que eu desconheço, que no caso foi chamado de X. Então, 4 dividido por 7 igual a 12 dividido por X. Fazendo o meio pelos extremos, 4 vezes X, 4x. 7 vezes 12, 84. 4x vale 84, mas como eu quero o valor de um único x, eu vou dividir 84 por 4.
e nós temos aí como resultado 21, tá certo? Só para ficar mais claro a questão da proporção aí para vocês, observe que o segmento, a linha B' vale 12 e o correspondente dele AB vale 4. Ou seja, esse segmento é 3 vezes maior que o correspondente. Então a mesma coisa tem que acontecer com o outro segmento. Ele tem que ser também 3 vezes maior do que o correspondente dele, né? O que a gente pode comprovar aqui, 3 vezes 7 também dá 21. A segunda aplicação do Teorema de Tales é no triângulo, tá? Eu tenho aqui um triângulo ABC, e nesse triângulo nós colocamos um segmento aqui paralelo a um dos lados, nesse caso paralelo ao lado BC, o segmento MN. Quando eu traço um segmento paralelo a um dos lados do triângulo, eu formo 2 triângulos semelhantes. Eu tenho aqui o triângulo ABC, que é o maior, e o segmento o triângulo AMN, que é esse triângulo menor. Os 2 triângulos compartilham medidas de lados e medida de ângulos, respectivamente iguais. Por isso eles são chamados de triângulos semelhantes. Se são semelhantes, então possui aí uma proporção entre eles, tá? Seguindo ainda a mesma ideia das transversais. O segmento AM dividido por MB é igual a AN dividido por NC. Essa proporção foi montada e demonstrada ali na frente para vocês, tá? Vamos resolver um exemplo aqui do Teorema de Tales no triângulo. Eu tenho aqui um triângulo ABC, e foi aqui determinada um segmento DE paralelo ao lado BC. Lembrando que a gente só pode aplicar a proporção quando o segmento é paralelo ao lado, tá? Na montagem da resolução da questão, esse segmento é desconhecido, eu vou chamar de x. X dividido por 5 é igual a 8 dividido por 10, seguindo ainda as dimensões da transversal. Aplicando aqui meio pelos extremos, 10 vezes x, 10x, 8 vezes 5, que dá 40. 10x vale 40, como eu quero saber o valor de um x só, eu divido 40 por 10 e o resultado é 4. Então essa medidazinha desconhecida aqui do triângulo vale 4. Só para ficar mais claro com relação à proporção, essa medida é a metade do seu correspondente. 5 é a metade de 10. Então essa medida também teria que ser a metade do correspondente. O valor vale 8, a metade é 4. Tá bom? E uma terceira aplicação do Teorema de Tales, que é com relação à bissetriz interna do triângulo, tá certo? Primeiro, o que é a bissetriz? A bissetriz é um segmento que parte de um dos vértices até o lado oposto e divide o ângulo de origem em 2 partes exatamente iguais, tá certo? Pode observar que essa bissetriz aqui que está destacada de rosa, ela dividiu o ângulo em 2 valores iguais, cada um foi chamado de alfa. Nós podemos fazer aí as devidas medições e provar que esses 2 triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, logo são proporcionais entre si, as suas medidas são proporcionais, tá? Resumindo a história, quando eu dividir o lado C pelo lado X do triângulo, o resultado tem que ser igual à divisão da medida B pela medida Y, que ficam opostas ao ângulo alfa. Relação demonstrada ali do nosso lado esquerdo, tá certo? Resolvendo aqui um exemplo dessa demonstração, eu tenho aqui uma bissetriz AD, dividindo o ângulo em 2 partes iguais. Esse lado do triângulo mede 12, aqui 6. Esse lado mede 9, está faltando a medida do lado A6. Tá certo? Então, montando aqui a proporção, 12
dividido por 6 é igual ao lado desconhecido AC dividido por 9. 6 vezes AC é igual a 9 vezes 12, que dá 108. A medida de AC é 108 dividido por 6. 108 dividido por 6 dá 18, tá? Olha só, esse lado é o dobro desse, então esse lado também vai ser o dobro de 9. No caso, 18. Tá certo? É isso. Deixando aqui um abraço para vocês. Nas próximas aulas nós faremos aí a correção da atividade que foi repassada para vocês em relação a esse assunto, tá? Resolvam, para que depois a gente possa tirar as dúvidas.